Olá, você que nos assiste, nos ouve aí nas multiplataformas. Estamos aqui com mais um episódio do Abstract, esse programa que tenta debater algumas ideias aí mais complexas, mais abstratas, de uma forma simples, acessível. Né? A gente lida com tecnologia, temas variados, educação, comportamento. A ideia é trazer para você multitemas de uma forma um pouco bem acessível, bem diluída aí. E hoje a gente vai voltar num assunto que a gente já abordou aqui em outro episódio, mas a partir de uma visão um pouco diferente. A gente trouxe dois convidados aqui muito especiais, pessoas que lidam com a segurança de uma forma geral, e a gente volta num tema recorrente, que é a segurança nas escolas, para abordar um pouquinho mais esse tema com um pouco mais de propriedade agora, numa visão mais técnica. Está aqui comigo hoje o Coronel Maia e o Capitão Roberto. O Coronel Maia é Anderson Melo Maia e o Capitão Roberto é Roberto Gazenfert Júnior. Ele me soletrou aqui, mas é um nome mais complexo. Gente, sejam muito bem-vindos. Né? O Abstract agradece, nosso público agradece sem dúvida. E quero que vocês se apresentem. Né? Quem é o Coronel Maia, quem é o Capitão Roberto, por favor, à vontade aí. Que ótimo. É uma satisfação muito grande, né, estarmos aqui na Unidave, né, que é uma grande universidade, parceira da Polícia Militar, parceira do nosso batalhão, 13º Batalhão. Então, para nós é uma satisfação muito grande estarmos aqui trazendo um pouco da Polícia Militar, do serviço da Polícia Militar, tanto aqui em Rio do Sul, né, no nosso município sede do batalhão, como também no nosso Alto Vale. Né? Eu sou o comandante do batalhão, nosso 13º Batalhão, o batalhão que tem uma área de abrangência no nosso Alto Vale. São 28 municípios mais Leoberto Leal, um total de 29 municípios de abrangência do nosso 13º Batalhão. Um batalhão hoje considerado o batalhão com o maior número de municípios da sua área de atuação. Não em geografia, mas também é uma geografia muito grande, mas em números de municípios a serem atendidos. Então, estou aqui já de comando já há 2 anos e meio, mais ou menos. Então, é uma satisfação muito grande, está sendo uma experiência muito boa desde o início. Satisfação enorme estarmos aqui. Muito obrigado, Capitão Roberto. Então, muito boa tarde aos ouvintes. Agradecemos o espaço, né, para podermos tratar de um tema relevante da área de segurança pública. E eu sou o Capitão Roberto, sou natural de Blumenau, sou catarinense. Ingressei na Polícia Militar no ano de 2013, sou bacharel em Direito e tenho trabalhado na área do 13º Batalhão desde junho de 2021. Então, estou fechando já no mês que vem 2 anos aqui, apoiando as ações de segurança no Alto Vale. E atualmente eu comando a Companhia de Itaió, que dentro da subdivisão do batalhão responde por 9 cidades, Itaió e mais outras 8 cidades do seu entorno. E recentemente também fui convidado a comandar o grupo tático do batalhão, que aí sim é uma fração que atua em toda a área dos 29 municípios. Legal, gente. Bem-vindos mais uma vez. Né? E, bom, a gente pediu a vinda de vocês aqui e gentilmente fomos atendidos para falar, né? Eu quero trazer de novo, né, como gancho de fala, a gente falava um pouquinho antes do programa aqui, o infeliz episódio que Santa Catarina passou, que o Brasil passou, né, ocorrido lá no dia 5 de abril. A gente passa, quando preparando o material aqui para a gente conversar e buscando datas e tal, parece que faz muito tempo. Eu não sei se a memória da gente é um pouco... Ela nos engana, me parece, me dá a impressão. Porque faz muito pouco tempo desse episódio, né? No dia 5 de abril, esse episódio que ocorreu em Blumenau, na cidade de Blumenau, cidade do Capitão Roberto, aquele episódio na escola. E na época, despertou uma série de ações e receios na população de forma geral. Nós aqui, enquanto colégio, principalmente Colégio Unidável, eu vou falar da nossa experiência, mas todas as escolas da região, a gente acompanhou de perto. Eu tenho filhos em colégio, enfim. Um medo generalizado, porque é o tipo de, não sei se eu posso chamar de violência, vocês me corrijam depois, mas é o tipo de violência que não é comum no nosso país, né? Pelo menos não
E é mais comum, não deveria, mas é mais comum em alguns outros países, como a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo. E para a gente aqui uma coisa dessa. Enquanto polícia militar, né, enquanto agentes de segurança, como que para vocês surge um episódio como esse? E depois a gente já vai falar, né, das formações, do trabalho que vocês vêm fazendo em termos de orientação, mas como é que surge isso para vocês enquanto agentes mesmo, né? Eu sei que há um trabalho de inteligência de corporação, de Estado, né, mas enquanto agentes, né? Coronel Maia, não sei se... Sim. Se me permite, Renato, nós podemos responder esse teu questionamento em 2 momentos. Porque durante a sua fala houve menção a algum dado técnico, né, se é comum ou não aqui, que eu acho interessante o capitão Roberto trazer, né, até que faz parte, né, do nosso trabalho esse de orientações, e existem alguns dados técnicos, um comparativo, né, entre o mundo fora, né, exterior, e o interior, e nosso aqui, Brasil, e que dá para ele comentar. Mas voltando na data do evento, né, nós estávamos em Blumenau. Lá no batalhão, para uma determinada ação nossa. E naquele momento nós presenciamos, né, todo o início do deslocamento do nosso efetivo, a informação da ocorrência, né, na creche. Então foi algo que nós vivenciamos de perto, né? E com certeza é uma situação que nos transmite assim, nós temos que ser muito profissionais nesse momento, né? Na questão de irmos atender as vítimas, na captura do agente. Então houve um deslocamento, né, do nosso efetivo, do batalhão. Lá na ocasião era o 10º Batalhão em Blumenau. Então foi possível presenciar todo desde o início, né, até os seus trâmites, porque depois nós tivemos que também retornar para a nossa cidade, né, para mobilizar todo o nosso efetivo, todo o Alto Vale, né, as informações já vinham desde então, desde a nossa presença em Blumenau. E o nosso deslocamento foi imediato para cá também. Mas o que eu quero mencionar é que nós presenciamos todo o início. E também nessa situação, nós estávamos também com a cúpula da Polícia Militar lá no 10º Batalhão. Ou seja, o comandante-geral, subcomandante-geral, né, comandantes de região, comandantes de batalhão, estavam todos lá também. Nosso comandante-geral, nosso subcomandante-geral foi até o local, também mobilizou todo o efetivo, né, de Blumenau, participou diretamente nas ações. E o que eu quero dizer com isso? Que a Polícia Militar, né, o nosso comandante-geral, a cúpula da Polícia Militar, de imediato já desencadeou as ações para atuarmos nas escolas, né, os protocolos de ações. Então foram ações da instituição muito rápidas, né, na questão da atuação de prevenção nas escolas, de orientação para o corpo docente, né, talvez decorrente da presença do Comando Geral da Corporação lá também presenciando, né, toda aquela situação. Então é um trabalho que nós vamos comentando, né, que está sendo muito interessante, né, sendo desenvolvido. E o segundo momento, né, que eu menciono, se o capitão Roberto puder até trazer à tona, né, são a questão, né, se está sendo comum ou não, né, essas ações que nós estamos, essas ações contra as escolas, né, de violência, né, nas escolas. Bom, então, tratando especificamente desse evento, né, que é um evento complexo, inesperado, né, e imediato, nós podemos trazer como comparação os Estados Unidos, né, que é um país que já lida há muitos anos com esse tipo de evento. Existem estudos aprofundados
naquele país por instituições públicas tratando desse tema, né? Inclusive fazendo com que a própria cultura da população tenha se adaptado também a lidar com esse tipo de evento, de possibilidade de evento, né? Da mesma forma que se faz hoje um simulado de incêndio, se faz também um simulado de possível incidente aí, confirmado ou não, né? Às vezes pode ser um alarme falso, mas relacionado também a possíveis ataques a escolas e também ambientes públicos de uma maneira geral. Porque quando a gente fala dos incidentes, né, com atirador ativo ou do terrorismo doméstico com múltiplas vítimas, como a gente tem tratado a nível de Santa Catarina, a gente está pensando em possíveis ambientes com aglomeração de pessoas, não necessariamente o ambiente escolar. Mas em Santa Catarina nós temos focado nesse ambiente porque estatisticamente, né, pelo mapeamento que foi feito a nível de Brasil, o ambiente escolar acaba sendo alvo com maior incidência, não que seja o único, né, mas acaba proporcionalmente sendo mais escolhido por esse tipo de autor dos crimes, né? E ainda é algo incomum no Brasil, não é uma ocorrência que se vê com frequência, mas quando ela acontece, né, ela desencadeia um grande evento, uma grande repercussão, né? Nós devemos estar vigilantes. A Polícia Militar já tem doutrina interna padronizada para saber lidar com esse tipo de incidente quando ele acontece, né? Mas nós temos estimulado, desde que aconteceu ali o ataque em Blumenau também, por medidas preventivas, né? Tentando interagir com outros órgãos. São vários atores que podem contribuir, né? E de uma maneira conjunta buscar aí sempre uma melhor prevenção desse tipo de incidente. Tu falou de cultura interna, de doutrina interna, né? Que claro, a polícia por si, né? Vocês são preparados para lidar com episódios, eventos, eu acho que nessa magnitude, não sei, né? Enfim. Eu vou repetindo para vocês, me corrija se eu estiver errado, porque às vezes a gente fala uma coisa aqui que não é bem, né, adequada e tal, mas eu percebo, eu não sei se eu estou certo ou estou errado. E aí vocês, por favor, eu acho que é nessa tônica que eu quero tentar entender. Com a psicologia, também não sei se é uma lenda ou não, já entrevistei 2 psicólogos aqui né, e a gente ainda vai falando sobre isso. A psicologia diz que não evidencia casos de suicídio porque a pessoa com ideação suicida, ela tende, né, a se motivar a partir dali. A partir desse episódio, a gente ouviu muito de que, e é um fato, pelo menos pela imprensa, a gente vê assim, não se divulga muito para evitar que outros possíveis autores, outras pessoas com eu não sei, se é uma ideação ou o que é que passa na cabeça da pessoa, para que ela também não cometa atos desse nível. Então, eu tenho a impressão de que a gente, por evitar, às vezes, e aí eu posso estar errado nisso, de falar disso, e será que a gente não deixa de criar uma certa cultura nesse sentido? Porque, tudo bem, a polícia, né, como você falou, vocês já lidam, que faz parte, né, do trabalho de vocês, lidar com isso, né, ou com situações de violência, mas nós, população comum, eu, cidadão comum, que saio da minha casa, venho para o trabalho, vou para casa, a gente evita um pouco disso, parece, e aí acaba não criando uma cultura de defesa, não sei também quanto que há de defesa, né? Porque, por favor, como é que... Bom, então, por coincidência, né, esse fenômeno que o senhor mencionou, ele é trazido por nós nessas apresentações, nessas palestras que a gente tem feito com a comunidade escolar, né? Então, ele é chamado de efeito copycat, que é um efeito que, guardadas as proporções, é uma reação que os felinos têm, onde um felino imita o outro, né? Então, em que linha que a gente trabalha essa informação quando fala nas apresentações, né? Quando existe uma divulgação exacerbada de um caso pela grande mídia, né? Quem era o autor do crime, onde ele estudou, vamos conversar com as professoras que foram professoras dele para ver se elas percebiam alguma coisa, etc, etc, etc. A gente acaba tornando o autor do crime, de certa forma, famoso, conhecido, né? Então, um exemplo que a gente traz é o exemplo do ataque de Columbine, né? Que não foi o primeiro, mas é o ataque mais mundialmente conhecido, que foi aquele ataque que foi feito numa escola de nível médio, né, fazendo uma comparação com a nossa realidade escolar aqui, onde foi amplamente divulgado com a gravação ao vivo do incidente, depois foi feito seriado, filme, etc, etc. Então, esse tipo de divulgação, ela tende a ser prejudicial, porque ela acaba sendo um estimulante para que outros grupos ali,
normalmente bem reduzidos, né? De claro. pessoas com pensamentos extremistas, seja estimulado a também ter o seu momento de fama, ficar conhecido, deixar o seu legado, entre aspas, né? De uma maneira torpe, né? Mas é nessa linha de orientação que a gente repassa, né? Já dá para se perceber nos grandes editoriais do Brasil que quando se faz algum tipo de menção ao incidente ou possível incidente, se faz uma observação que não vai ser dado maiores detalhes sobre o autor e as condições do crime para que não estimule novos casos. Então, uma coisa é a gente fazer uma linha de divulgação preventiva sobre o que podemos fazer, como podemos melhorar na prevenção. E uma outra preocupação que se tem, que daí acaba sendo uma divulgação negativa, é o excesso de informação sobre o caso em si, sobre o autor do caso, sobre os motivos que ele acabou realizando o caso, porque acaba concretizando um dos motivos que ele tem no plano dele de ação, né? Que é ficar famoso, ainda que de uma maneira negativa. É a busca pela fama, né? Que esse é um dos objetivos deles, em planos bem arquitetados, né? E isso que o Roberto falou, nesse efeito de imitar, né? Ele é comprovado, né, estatisticamente com dados. Ele é comprovado, né, de acordo com um espaço, dá um start numa determinada ação e dali desencadeiam outras ações, né? Isso é comprovado estatisticamente. Então, por isso, né, a recomendação e o bom posicionamento da mídia em não tornar aquilo famoso, né? Mas as orientações de modo preventivo, sim, são válidas e nós temos que fazer, né? E aí a colaboração da mídia, participação dos órgãos de segurança nesse sentido também, né, que estão muito voltados para isso, realmente, estão todos engajados nessa situação. Então, por isso a questão da preocupação da divulgação, né? Só que nós temos, né, o entendimento, né, muitos podem ter, né, não, mas nós precisamos nos informar a respeito de como aconteceu, o que é, como foi, mas também tem um outro lado de um dos objetivos que aqueles agentes, né, os autores querem, que é a divulgação, a se tornar famoso, né, propagar os seus efeitos, né, eternamente. Então, isso não é buscado, não podemos buscar isso. A mídia tem um papel fundamental, né, na propagação da informação, só tem que se ter esse cuidado, né, esse pequeno ajuste ali para não tornar o autor, né, o principal alvo ali da informação que é divulgada. Que a gente vive um momento em que bom, muito rede social, e aí, como você mesmo mencionou, né, Roberto, a gente tem uma minoria que vive a tal da, né, a Deep Web, aí, esses pequenos clusters aí que às vezes ficam divulgando esse tipo de conteúdo de uma forma a um incentivar o outro. Eu não sei se eu estou certo ou errado, mas acho que é nesse nível que a gente tem que ter um certo cuidado, né? Sim, sim. E acreditamos que uma divulgação, em algum momento, ele vai tocar determinada pessoa, né? Ele vai puxar, vai fazer essa pessoa ouvir mais, né? Por que a gente acha isso às vezes? Que a gente toca também nos nossos encontros, nas nossas orientações, porque nós estamos fazendo muitas reuniões com escolas, né? São diretores, são pais, de forma individualizada. E o que a gente fala também nesse sentido, nessas reuniões? A participação da família é importante, né? A família tem que... Não vamos generalizar, né? Mas em algumas famílias nós temos que... O filho tem que enxergar ali os seus pais, né? O pai e a mãe, como algumas ícones, pessoas a serem seguidas, né? Como exemplo de vida. E não, de repente, né? Alguns... não indo contra a mídia, né? Mas alguns youtubers, digamos, né? Passar a seguir, né? Como um exemplo único de família, de vida, né? Às vezes é importante a participação dos pais nesse sentido, em saber, né? Como é que está o meu filho, o que ele está fazendo, o que tem dentro do quarto dele, né? Nesse sentido.
Então, e aí pega a certo ponto uma criança, um adolescente que está fragilizado nesse sentido, né? E ele passa a seguir, às vezes por mal ou não, né? Às vezes por bem. Então, mas se ele está forte dentro da sua família, dificilmente, Certamente né? o juízo de valor vai ser mais equilibrado. Exato. Acho que é nesse sentido, né, que a gente pode. É bem isso aí, bem essa fala mesmo, o juízo de valores equilibrado. É ótimo, né? Bom, coronel, a Polícia Militar, ela tem, vocês, né, já mencionou que vem sendo feito a Polícia Militar tem um histórico de atuação, acho que muito presente nas escolas. A de Santa Catarina, né, pelo menos assim, que eu acompanho daqui, eu lembro do programa do ProERD, que é um programa de formação para as crianças, né, mais relacionado ao uso de drogas, né, enfim. Então, a Polícia Militar tem uma aproximação com a escola, desde a base, já de ProERD, mas já tem mais de uma década de certeza, assim, que eu lembro, Sim. né, de formação com as crianças. Eu não vou saber as datas agora, mas... Então, esse processo de formação e acompanhamento e proximidade, né, com as crianças, isso já vem de uma longa data. Aqui, o 13º Batalhão começou, eu acho que já tem há mais tempo outras formações, imagino, mas agora, né, mais em específico, vocês vêm fazendo uma série de palestras. Eu lembro do dia 19, até trouxe essa data aqui, que foi feito para os formadores, né, diretores e tudo mais, foi feito aqui no SINF, um conjunto de palestras e outras formações, e vocês vão entrar agora numa série de formações nesse sentido, trazendo, acho que abordando muito mais propriamente o tema segurança em si. Comenta um pouquinho, não sei, capitão, coronel, enfim, como é que está sendo esse processo? Renato, é assim, nós temos realmente, como tu mencionaste, o ProERD. O ProERD é um projeto da nossa instituição, né? Fantástico, espetacular, né? Porque ele mostra, né, a prevenção contra a violência, drogas, né? Traz um pouco desse assunto para a criança ou adolescente, para ele tratar isso em sala de aula, que às vezes ele realmente tem um certo receio, né? Ou a família não leva isso, não conversa, né, com seu filho, e aí o policial militar, né, com todo o seu perfil para a docência, porque eles passam por um processo de formação para poder divulgar, para poder transmitir isso em sala de aula, né? Então, a Polícia Militar ela começou lá com o ProERD, fantástico, né? Inclusive daqui a um mês e meio nós vamos ter a formatura das nossas crianças aqui. E nós temos também aqui no 13º Batalhão um outro projeto que orienta as crianças para noções de trânsito, né? Que a gente menciona que é a Transitolândia. Ali existe uma pequena simulação com ruas, né? Faixa para pedestre, sinalização de trânsito, uso de cinto de segurança, né? Então, se alguns pais forem chamados a atenção pelos seus filhos, é porque... Já estão orientados ali. Né? Celular, dirigindo, né? Que é um índice de acidente muito grande, o uso de celular durante, né? Além de ser uma infração de trânsito. Então, nós temos essa aproximação com as crianças também com esse projeto, né, da Transitolândia, aproximação na escola. Nós temos um outro projeto também que o nosso efetivo todo desenvolve durante as suas rondas, que é a ronda escolar. Não somente de forma preventiva, ficando em frente às escolas, nas proximidades, né, de colégios, mas também com a outra função mais ativa de ir até o interior da escola, identificando vulnerabilidades nas escolas, dentro da sua estrutura, né, física, né, como aconselhamentos, né, a conversa com a direção, a conversa com o professor, o aluno vendo o policial militar dentro da escola. Então, mais um projeto, né, dentro da escola através da Polícia Militar. E agora, né, que nós estamos
desenvolvendo esse, como mencionaste aqui, o encontro foi realizado, né? Já com os gestores, a direção da escola, se eu não me engano, em torno de 400 atendidos naquela data, né? Uma palestra, orientações demonstrando os protocolos de ações que a nossa instituição criou, né? Elaborou. Como agir nesse momento, né? O que fazer. Então, é uma série de ações desencadeadas, né? E levadas ao público através do Capitão Roberto e do Capitão Córdova também, para o nosso público docente, né? Porque, às vezes, a ação, né? A gente está conversando muito com diretores e professores e mencionam realmente, né? O que fazer naquele momento, né? Os pais também estão cobrando muito a ação das escolas, né? O que vocês estão fazendo? Essa, às vezes, é a pergunta que os pais fazem, né? O que vocês estão fazendo? Então, as escolas, aqui, né, no Alto Vale, Rio do Sul, tanto a rede municipal, estadual, particular, estão realmente à frente, estão preocupados, criaram os seus... Depois o Capitão Roberto até menciona os seus planos de segurança, né? Os seus projetos, o que fazer, vamos botar grade, vamos aumentar. Então, também foram à frente e procuraram os órgãos de segurança pública. E a Polícia Militar está fazendo esse trabalho de atendimento, né? Através de palestras, né? E orientações dos protocolos de ação, né? Então, isso é muito importante. E até se o Capitão Roberto quiser se manifestar sobre alguns protocolos, né? Sim, brevemente. Bom, então essa palestra que o comandante Maia comentou, que a gente tem feito agora, né? Começamos de um nível macro com os gestores, secretários de educação, enfim, né? Com as pessoas que têm o poder decisório, e na sequência nós estamos agora buscando o público que para nós é o principal, é o mais importante. É óbvio que essa conversa com o gestor também é bastante relevante, né? Até para que ele entenda, né, qual que é o tipo de procura que nós faremos junto à instituição de ensino. Mas nós agora estamos procurando todo o público de adultos que vai estar inserido dentro do ambiente escolar se eventualmente algum ataque ou possibilidade de ataque ou suspeita de ataque vir a acontecer, porque a gente pode tomar todas as medidas preventivas e ainda assim ter algum alarme falso ou eventualmente até ter um caso confirmado. Então, o que acontece no ambiente escolar até a chegada dos órgãos de segurança, para nós, tem uma importância crucial no desfecho do caso. Então, a gente tem feito essa conversa padronizada, né, a nível institucional. Então, a mesma apresentação que nós passamos aqui em Rio do Sul está sendo passada em Florianópolis, em Blumenau, em Joinville e também nas menores cidades do estado, né? A PM atua de maneira padronizada. E o contexto geral, né, no frigir dos ovos, a gente traz para conhecimento dessa comunidade escolar um protocolo americano, né, que é já muito difundido, adotado pelo FBI, pelo Departamento Homeland, né, que é o Departamento de Segurança Interna, enfim, por outras instituições públicas americanas, que é aquele protocolo fugir, se esconder ou lutar. Então são 3 medidas bem objetivas, que não são sequenciais e não são medidas finais, para que a pessoa, se eventualmente, né, tudo que podia ser feito foi feito, mas ainda assim se suspeita que tem um ataque acontecendo ou realmente um ataque começou. Então, como é que aquele adulto, né, vai se comportar dentro do ambiente escolar, principalmente com os menores que estão sob a sua tutela, né, porque ele acaba sendo um líder formal ou informal, para conseguir canalizar que essas outras pessoas também tomem rapidamente decisões e já tenham mentalizado, né, uma possibilidade de algo, né, dessa natureza acontecer. Então, quando você já mentalizou, já analisou o problema, já estudou suas possibilidades, quando ele acontece, de uma maneira muito mais natural, quase que automatizada, né, você consegue tomar rápidas decisões. Então, a gente aborda esse protocolo especificamente com a comunidade escolar. A população de adultos que vai estar inserida naquele ambiente. Os professores. Vamos pensar na primeira linha, professores, tutores, todos os agentes. adultos. O professor, o coordenador pedagógico, a senhora que faz a merenda da escola, o senhor que faz a roçada da grama, que cuida da entrada e saída das crianças, toda a população de adultos que vai ter uma possibilidade de interferir naquele ambiente desde o momento que a PM ou outro órgão de segurança, né, é acionado até o momento que a gente chega.
Então, o que acontece nessa janela de tempo, para nós, é extremamente relevante. E pode ser crucial Sim. numa condição de ou melhorar a situação, no sentido ou de agravar, né? Isso. Sem dúvida, porque se todo mundo que estiver lá travar e não tomar medida nenhuma, não saber nem o que fazer, não tiver cogitado uma possibilidade, a situação está a favor do agressor, né? Então, quando já existe uma coordenação, um plano pré-designado ali, as pessoas conseguem reagir e raciocinar de uma maneira muito mais relevante e conseguem minimizar de uma maneira muito relevante os possíveis danos aí, diretos ou danos colaterais aí de um incidente dessa natureza. Interessante. Vocês, né, você comentou, né, Coronel, que lá a gente começou essas palestras com os gestores, vocês colocaram. Agora, então, a gente segue para a demonstração desse material e uma formação mais direta, então, com esse público adulto, é isso? A partir de então. Exato. O nosso objetivo, o objetivo da instituição, digamos assim, e puxando para nós aqui, 13º Batalhão Alto Vale, né? O nosso objetivo é atingir todas as escolas, todo o corpo docente, né? Como o Roberto falou, os funcionários da escola, né? Nós precisamos levar essa orientação, né, da instituição para as nossas escolas. Então, nosso objetivo é atingir todas as escolas. 100%. Públicas, 100%. privadas. Toda a rede escolar particular, municipal, estadual, as universidades, né? É o nosso objetivo, né? Estamos trabalhando para isso, né? Com apoio de algumas instituições, né? Com a capacidade de reunir, né? Concentrar essa rede escolar. Então, é importante a participação, né? E todos estão colaborando nesse sentido. Está sendo muito bom, né? Está sendo positivo. Estamos conseguindo reunir um grande número de escolas e agora nós temos, a partir das semanas seguintes, nós já temos mais um calendário de atuações, né? Com esses ciclos de palestras e orientações. Então, e vamos continuar, né? Daqui a pouco nós temos também que aperfeiçoar. Nós enxergamos que esse é um assunto que não vai parar, né? Vai estar Polícia Militar em constante contato com as escolas, Polícia Militar em constante aperfeiçoamento das doutrinas, dos protocolos a serem transmitidos para as escolas. Então, vai ser uma constante conversa. Até porque eu acho que isso é do convívio social, né? É um processo evolutivo, é um processo constante. A gente infelizmente, as coisas ruins elas se repetem, mas felizmente é uma minoria, né? Como você mesmo comentou no início ali. Capitão Roberto, eu queria que tu comentasse. Tu falou ali e me chamou a atenção de um protocolo, né? Só rapidamente para quem nos ouve, eu acho que essa nossa conversa, em partes, eu imagino que se ela atingir uma parte dos pais e familiares, ela já tranquiliza um pouco, porque ela já mostra que... Acho que a ideia também é isso, da amplitude do que vem sendo feito do ponto de vista da segurança pública, Polícia Militar, junto às escolas, independente, né, do que elas puderam fazer com os seus orçamentos também e tudo mais, né? Mas eu acho que são atitudes humanas mesmo, né? Mas tu falou ali, tem um protocolo, é fugir, esconder, lutar... comenta um pouquinho disso para a gente, só para a gente entender um pouquinho certo. Disso. Bom, então esse protocolo ele foi criado nos Estados Unidos, né, por instituições públicas americanas. Ele já é amplamente difundido e nós então, enxergando a necessidade e a oportunidade e conveniência de que ele seja incorporado, nós passamos então a nível de comando geral, né, ele foi institucionalizado, já existe agora uma apresentação institucional. Desde 2021 já existia uma padronização nossa para o atendimento desse tipo de ocorrência, né? Mas nós temos trabalhado também a difusão desse protocolo junto à comunidade de uma maneira geral, né? Então esse protocolo ele vai se basear em 3 possíveis ações que a pessoa pode tomar, né? Na tomada de decisão rápida, dinâmica, né? Quando se percebe dentro de um incidente, né, de atirador ativo ou de
terrorista doméstico com múltiplas vítimas, né? Então, dependendo da faixa etária da pessoa, da compleição física, da disponibilidade ambiental que ela encontrar, ela vai ter 3 opções já padronizadas, pré-direcionadas, e conforme evolui a dinâmica do incidente, ela pode migrar de uma para outra, né? Então, estamos aqui, né? Entrou uma pessoa ali no bloco ao lado com uma arma de fogo, a gente começa a ouvir estampidos de arma de fogo, etc, né? Então eu posso ter 3 opções. Ou eu posso tentar uma evacuação, né? Posso tentar correr inicialmente, que seria o fugir, né? Se eventualmente eu não tenho condições de fugir, ou por questões físicas, ou porque no ambiente onde eu estou eu percebo que eu vou acabar me deparando com o possível agressor, eu posso então adotar uma conduta de me esconder, e é uma conduta de me esconder, veja como algo mais amplo, né? Não necessariamente entrar dentro de um armário, mas também limitar o acesso desse possível agressor, né, para o ambiente onde eu estou inserido. Então eu posso barricar a porta da minha sala de aula, posso segurar ali, travar e não permitir que essa pessoa adentre o ambiente, porque o agressor ele vai ter um tempo ali limitado, né, de concretizar a sua ação criminosa, porque eventualmente o órgão de segurança vai ser acionado e já vai estar em deslocamento. Então, nessa janela de tempo, né, e na média ela dura entre 5 a 10 minutos, que é o tempo de um ataque começar, ser percebido e se encerrar. Uhum. É uma janela de tempo até consideravelmente pequena, né? O que acontece dentro do ambiente até a gente conseguir chegar, eu digo as instituições de segurança, né, é extremamente relevante, né? E se as outras opções já se tornam inviável, eventualmente a pessoa pode mentalizar a possibilidade de precisar lutar. Né? Realmente lutar pela sua sobrevivência, porque nesse tipo de incidente, normalmente o agressor ele tenta tirar o máximo de vidas que ele puder e de pessoas que ele encontrar. Então, você pode migrar de uma ação para outra, né? Eu começo fugindo, chego a um ponto que eu não tenho mais para onde fugir, eu me escondo. Se eventualmente esse agressor ele passou pelo corredor onde eu estava ali escondido ou barricado dentro de um ambiente, eu posso voltar a fugir, no sentido contrário. Então, são ações ali que não são sequenciais e não são decisões finais. Conforme evolui a dinâmica, você pode ir migrando de uma para outra. Eu pedi o comentário, porque às vezes quem nos ouve, ou quem nos assiste agora, pensa, pô, mas né? Porque os termos em si eles já se explicam, mas assim, porque eu sempre penso que é a mesma questão de reação a um assalto, né? Sempre se recomenda, não reaja, né? Na medida do possível, claro. Sim. Mas não reaja, porque se a pessoa está armada, eu não sei nem lidar com uma arma, mas o que eu vou fazer? Então a ideia, é claro, acho que a ocasião é que às vezes nos move, cada um vai lidar de uma certa forma, por isso que a preparação nesse momento se torna tão... Exato. E quando a gente faz a apresentação, a gente faz todo um contexto sobre o perfil de pessoa que é o autor desse tipo de incidente. É um perfil bem específico. Então a gente traz todo um histórico dos ataques, como que eles acontecem, quais que são os desfechos, né? Até o momento que aí sim se fala do protocolo. Talvez se nós começássemos falando diretamente do protocolo, teria um pouco mais de rejeição das pessoas por entender que, mas né, parece algo muito, muito extremo para a gente estar falando, né? Mas, de uma maneira geral, a característica do autor desses incidentes é não querer negociar e tirar o máximo de vida de pessoas que ele puder. Então, quando você parte desse pressuposto, se eu não fizer nada, normalmente o desfecho vai ser o pior possível, porque esse é o intuito de quem faz esse tipo de ataque, né? Diferente de uma Isso. Figura quando que você fala de um roubo, a gente está pensando no aspecto patrimonial, né? Patrimonial. A pessoa eventualmente vai tomar meu celular ali e tal, se eu não reagir, possivelmente não serei lesionado, né? São perfis. É um perfil bastante específico, né, e diferente aí dessa linha do patrimonial. Então, mas a gente faz todo um introito, né, para poder chegar especificamente no protocolo, para que as pessoas entendam, né, por que existe o protocolo, por que ele foi criado. Também não foi criado sem fundamento, né? Foi feito todo um estudo, claro, né, por instituições dos Estados Unidos para que ele fosse, então, elaborado. Efetivado. Renato, a palestra ela traz, né, um assunto meio um tanto forte, né, para professores estarem ouvindo, a comunidade escolar estar ouvindo, mas é uma conversa que tem que ser realizada. Perfeito. Ela tem que ser realizada, né? Porque muitos agem sobre
um condicionamento, né? A pessoa ela instintivamente ela vai estar fazendo porque ela já foi, a mente já trabalhou condicionando para ela agir daquela forma. E como é que se faz isso? Conversando, atuando, né? Fazendo algumas ações de prevenção, para que, de repente, ela, se passar por uma situação dessa, ela vai agir de forma instintiva dentro dos protocolos. Né? Ela vai estar preparada, mais preparada, na verdade. Porque se tocou nesse assunto, se conversou, mas ele é um assunto forte para ser conversado. Forte. Sim, é um assunto que é complexo de se trabalhar, né? Para nós, como instituição de segurança pública, né? Lidar com violência é algo que, não digo natural, mas é algo mais rotineiro, né? Porque acaba estando vinculado à nossa atribuição. Mas a gente trabalha também muito o aspecto da consciência situacional, né? Às vezes a pessoa está inserida, ela, por exemplo, aqui na unidade, eu venho todo dia para a unidade, mas eu nunca parei para ver se tem um acesso principal apenas, se tem um acesso secundário, como é que é o ambiente onde eu estou inserido, se ele tem, né, questões óbvias, mas que às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Claro. Se eu precisasse sair por essa janela hoje, teria como? A janela está no térreo, está no primeiro andar, é uma janela basculante, ela abre para o lado, para cima. Seria viável eu sair isso com mais facilidade, eu imagino. Sem dúvida. Sim, o cidadão comum não é condicionamento. Só que a gente passa por treinamentos, né? A gente tem essa instigação, né, da parte da consciência situacional, da mentalidade de combate, né? Para pensar dessa forma, né? E um outro ponto também que é muito importante durante as palestras do capitão Roberto do Córdoba é que nós temos que pensar também, nós estamos falando somente de ação externa, né? Mas nós temos uma preocupação também no ambiente interno. E o professor, o diretor, né, o corpo docente, eles têm uma capacidade muito grande de perceber algum problema que um aluno está passando, né? Não estamos aqui rotulando situações que são bem diferentes, mas o professor consegue captar isso, né? Ele consegue perceber, né, um afastamento, aquilo é rotineiro, ações de bullying, né, dentro das escolas. O professor consegue captar isso, porque ele está todo dia com o seu aluno, com as suas crianças, com os seus adolescentes. Então é importante o professor captar isso, é importante nós termos um atendimento psicológico, né? Um setor de psicologia dentro das escolas. Acredito que muitas ações vão acontecer e estão acontecendo para o aprimoramento dentro de um ambiente escolar, não é? Então, o professor é importante nesse processo, os órgãos de segurança pública são importantíssimos também nesse processo, e a família. A família faz parte de todo esse contexto. Tem que estar presente, né, nesse acompanhamento, na medida do possível. Claro, a gente, como você falou, não dá para generalizar, porque cada situação é uma situação, mas o mais presente possível. Foi comentado anteriormente, que foi o capitão que comentou a respeito de Columbine, né, que foi um episódio, acho que talvez hoje um dos mais fortes na mídia, no sentido de criar situações nisso aí. Se eu não me engano, eu não assinei a CC, mas se eu não me engano, isso foi em uma data específica, que foi uma data que logo na sequência desse episódio de Blumenau, a gente criou-se toda uma preocupação na rede escolar, porque se cogitava uma ação parecida, né? E aí se falava muito desse episódio, que foi no dia 20 de abril, já na sequência. Como que a polícia hoje, agora pensando do corpo de inteligência, eu sei que, né, é muito complexo, mas assim, vocês enquanto frente de inteligência, né, de prevenção, obviamente, com todas as ações preventivas, que isso é muito mais, eu acredito, pelo menos, muito mais efetivo e eficaz do que a força em si de combate, né, porque isso é o fim, então é interessante preparar. Mas como é que vocês, daqui para frente, né, percebem esse cenário? Eu sei que eu sempre digo assim, né, quando eu vejo algumas notícias assim que fulano foi preso em tal situação, mas o cara já vinha ocasionando um ano. Tipo, velho, os caras brincam com a inteligência da polícia, seja militar, civil, inteligência, né, porque
polícia está sempre ali, no seu processo de auto-educação, enfim, estudando e buscando sempre tecnologia e tudo mais para poder prevenir ações nesse sentido. Mas como é que vocês preveem isso daqui para frente? Né? Vocês, além dessas preparações, como é que a polícia mesmo analisa o cenário futuro com ações desse tipo, como a gente teve? A polícia militar, os órgãos de segurança pública, desde então, nós não reduzimos as nossas ações no ambiente escolar, né? Não houve redução, é um constante caminhar, não vamos reduzir, é um constante, embora não tenhamos nenhuma ameaça, né? Mas é um constante alerta para nós, né? Assim como nós temos que atuar de modo preventivo nos bairros, né? No comércio, trabalhando de forma estatística, direcionando o nosso policiamento, as escolas fazem parte disso, né? Então, desde ações de inteligência dos órgãos de segurança, eu falo aqui da polícia do batalhão nosso, né? Nossa inteligência trabalha nesse sentido, né? Aproximação com o corpo docente, e isso não vai cessar, não vamos reduzir, vamos continuar trabalhando. Nossas palestras vão continuar acontecendo, né? Importante levar aos pais que possam estar nos assistindo de que a polícia, os órgãos de segurança pública, as escolas estão juntos. Nós estamos juntos trabalhando para melhor proporcionar a segurança no ambiente escolar, né? Então, é importante porque os pais estão, digamos, procurando muito os diretores de escola, a preocupação, né, no ambiente escolar. E nós estamos preocupados com isso e estamos trabalhando, né? É um constante trabalho, né? O nosso efetivo está 99%, eu digo 99% porque nós tivemos alguns afastamentos em virtude, né, foram necessários, né, para a saúde e tal, mas nosso efetivo está praticamente 100% orientado, habilitado nos protocolos da nossa instituição. Então, essa é a preocupação da Polícia Militar, esse é o constante trabalho que nós vamos continuar realizando, né? Então, é até importante usar o canal aqui, diante de qualquer informação que se tenha, né, oriunda até da conversa, né, entre pai e filho, não guarde essa informação, né, que seja de violência a uma escola ou qualquer outro tipo, né? Traga para os órgãos de segurança pública, porque isso faz parte do nosso constante caminhar, né? Nós temos que atuar de modo preventivo, que esse surte o efeito da proteção das vidas, não é? Porque após o fato acontecer, nós vamos entrar em ação, né, e desencadear uma série de ações. Mas aí o fato aconteceu. Nós temos que evitar que o fato aconteça. Prevenir. E a melhor forma é a prevenção, ações de inteligência. Nosso trabalho constante na aproximação das escolas, contato com as escolas, orientando no que ser feito. Então, é uma preocupação, sim, da instituição, preocupação no sentido que eu digo do constante trabalho, né, em atender o nosso ambiente escolar. Isso faz parte, é um entendimento nosso, né, do nosso corpo de gestão do batalhão, isso, e dos nossos policiais militares que estão dia a dia nas ruas, né? Nós temos o policial militar, que é do PROERD, que está em constante contato dentro do ambiente escolar, né? Usem ele para levar uma informação, para conversar, né? Para solicitar orientações também, né? Na questão do que fazer, na questão de segurança da escola, né? Ele já está ali no seu ambiente escolar, então use-o, né? Para nós, a gente se sente bem, né? Nós temos que servir a nossa comunidade, e esse é o nosso papel. Legal. Eu acho que isso tranquiliza, né, quem nos assiste, nos ouve, porque
se espera muito esse trabalho de prevenção, né? Eu falo agora opinando praticamente, né? Dizendo que é o que se espera nesse sentido, porque é como você mesmo mencionou, né, Coronel? Se a ação aconteceu, aconteceu. Aí você vai tomar as medidas necessárias, né, para sei lá, combater ou o que for nesse sentido de força, né? Mas não é esse o objetivo, né? Bem pelo contrário, imagino, né? Nós somos a barreira final. Quando chega um caso até ser já notificado, né, ou com grande suspeita e depois se confirma, se evita, excelente, né? Mas quando a gente já está nessa linha já da última barreira, a nossa prevenção ela já está prejudicada. Então, o que a gente vem estimulando, né, é essa atuação em rede mesmo, né, da Polícia Militar com o que lhe cabe, junto com demais órgãos públicos, né, de saúde mental. Às vezes um encaminhamento, né, de um aluno que apresenta um comportamento fora do normal, digamos assim, um comportamento anormal, para um psicólogo, ou quem sabe de um psicólogo para um psiquiatra, para que faça ali um tratamento preventivo mesmo, pode evitar que isso escalone, né? E depois possa já chegar até o caso de quase acontecer um ataque ou até realmente acontecer, né? Existem as instituições públicas que estão ali diligentes, Polícia Militar, Polícia Judiciária também tem um papel fundamental, Ministério Público, inclusive, tem o CyberGaeco, né, que lida especificamente com a questão cibernética e faz varreduras eletrônicas, né, procurando por possíveis ataques. Então, existe todo um sistema de segurança pública, né? São engrenagens, né? A PM é uma delas, mas toda a força pública tem trabalhado aí em conjunto tentando dar a resposta que a sociedade espera e merece, né? Até porque nós também estamos inseridos nela, né? Nós também moramos na cidade e tal, então a nossa preocupação também é na condição de cidadãos, né? Enquanto cidadãos também. Gente, a gente tem muita coisa para tratar, mas né, o nosso tempo vai limitando. Perguntou quanto é que era antes, uma meia horinha a gente resolve. A gente já estava falando aqui 1 hora já e vai longe. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, então, para quem nos ouve, enfim, uma fala final, alguma coisa que eu não mencionei, não perguntei, que vocês pudessem mencionar para a gente fazer o fechamento aí. Polícia Militar. É preocupação nossa, nós estamos para servir a nossa comunidade. E como eu mencionei, o servir de uma forma preventiva, ela é positiva, é melhor, tem um resultado melhor. Então, o batalhão está de portas abertas para a nossa comunidade. Quem quiser ir lá conversar, levar uma informação, nós temos o nosso 190, que é o nosso canal oficial, né, para levar ocorrência, ou também para fazer uma denúncia de forma anônima, pode ligar o 190. E quem não quiser fazer o 190, quiser ir pessoalmente, nós estamos lá para recebê-los. Sintam-se à vontade para ir até o batalhão, é uma extensão da casa de todos, para ir lá conversar, levar questionamentos da comunidade, do seu bairro e agora das escolas, mais ainda, né? Para nós é um prazer, uma satisfação recebê-los no batalhão. E uma satisfação muito grande também, Renato, estar aqui, né? Esse papel que você faz é muito importante, possibilitou que a Polícia Militar viesse aqui e a informação chegasse em diversos lares. Então, nosso muito obrigado a você, a nossa instituição aqui também, a Unidade, de estarmos aqui, né? Muito obrigado. Imagina, obrigado. Bom, em nome da Polícia Militar, né, agradecemos o espaço. Há muito a ser feito, porém estamos aí incessantemente trabalhando, né, com a nossa capilaridade, com toda a nossa força produtiva da Polícia Militar e também de outras instituições públicas ali que estão ombreando conosco aí nessa situação muito importante, muito crucial que surgiu, para poder dar a resposta aí, para trazer novamente a tranquilidade para a nossa população do Alto Vale. Legal, a Unidade que agradece, na verdade, a prestatividade de vocês. A gente sabe que, né, com tanto serviço, com tanta coisa acontecendo, a gente sabe que o tempo sempre é algo limitado. Então, para a gente é bem importante. Eu acho que quem nos assiste, quem nos ouve agora, né, eu acho que abordar isso e levar principalmente para os lares, como você falou, Coronel. O que as escolas estão fazendo? Bom, está aqui um passo fundamental, importantíssimo, né? Essas ações instrutivas, né, orientativas, no sentido de o que fazer numa situação dessa. Infelizmente, a gente
tem que trazer à tona e é importante que se traga até de forma preventiva. Então, os pais, as famílias que nos ouvem, eu acho que elas saem um pouquinho mais tranquilizadas, né? Porque às vezes também não desconhecem, né? Pô, mas as escolas não estão fazendo, estão fazendo muita coisa. Eu vejo isso por acompanhar aqui a escola, acompanho, né, algumas outras escolas a nível dos municípios também, então isso é bem legal. Gente, muito obrigado mais uma vez. A unidade também está sempre de portas abertas para vocês, para a polícia, enfim. A gente, enquanto agente da comunidade, também precisa estar bem próximo. E você que nos assistiu aí até agora, está nos ouvindo, não esquece de compartilhar esse conteúdo, né, com a sua comunidade, com seus amigos, com seu vizinho, com alguém que você acha importante que possa nos acessar esse conteúdo tão importante que foi abordado aqui hoje, que é segurança na comunidade. Eu acho que segurança de uma forma geral, principalmente nas escolas, que é o tema que foi o tema de hoje. Não esquece aí de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar esse material se foi legal para ti. Até o próximo Abstract.